Bom, vamos para o cálculo 2, né? A gente parou a aula para não ficar uma coisa muito longa e vamos para o cálculo 2, dando continuidade na aula de proporcionalidades, né? Para quem é admitido no decorrer do mês. Estou com o exemplo número 2, onde os dados da folha número 2 está aqui embaixo. Esse caso foi admitido no dia 15/8. Então, ele tem jornada padrão de 220, salário de 3.500, ele teve 10 horas a 50, 8 a 100, 16 de adicional noturno, ele tem insalubridade, periculosidade de 30%, que calcula sobre o salário base, não sobre o salário mínimo. Ele não tem falta, não perdeu DSR, ele não tem atraso, e os dias úteis dele foi de 16 por 2. Então, considerando lá o número de dias úteis por inúteis, a quantidade de dias úteis foram 16 e 2 domingos foram considerados aqui. Então, vamos lá. Ele tem aqui dois filhos menores de 14, cada salário família é 59,82, desde que ele se enquadre na base, né? Lembrando que o salário mínimo é pago para aqueles que estão dentro da base de cálculo, que o valor do teto para cálculo de salário mínimo é esse valor de 1.754,18. Quem recebe remuneração durante o mês acima desse valor não tem direito a receber o salário mínimo. Então, voltando aqui, é, então, o valor de salário mínimo é 1.320, como dado é, formativo. A gente tem 13 dias de cálculo de VT e de VR, então 10 dias dá 130 e R$ 35 de refeição, 10 dias dá 455. Então, essas são as informações. Então, vamos voltar lá para o cálculo. Voltar para o cálculo. A base aqui é a mesma base da planilha que a gente vem utilizando para facilitar a vida. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui o salário base dele, que é 3.500. A gente tem aqui 30% de insalubridade, de periculosidade, que é calculado sobre o salário base. Aqui não é sobre o salário mínimo. A insalubridade é grau 1, 15, grau 1, 10% sobre o salário mínimo. Grau 2, 30% sobre o salário mínimo. E grau 3, 40% sobre o salário mínimo. Aqui, o que a gente tem é 30% de periculosidade, que é sobre o salário base, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, então, qual que é a base salarial dele? A base salarial dele é salário base mais a periculosidade. Então, essa é a base salarial para cálculo de qualquer coisa, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos lá. Jornada dele 220 está aqui. Vamos calcular o valor da hora normal dele? O valor da hora normal dele é salário mais periculosidade dividido por 220, que é o E2 aqui. Então, ou eu posso pegar, calcular isso aqui, que é a base salarial, dividido pela jornada. Você vai achar a mesma coisa, tá? Então, aqui eu coloquei um totalizador e aqui, na fórmula, eu coloquei a soma dos dois. Então, dá no mesmo resultado. Com base nisso, se eu aplico 1,5 no valor de cima, eu acho um valor de uma hora extra a 50%. E eu multiplico o valor de cima por 2, eu acho uma hora a 100%. Então, aqui a gente tem o valor da hora normal, o valor de uma hora a 50%, o valor de uma hora a 100%. E eu tenho o adicional noturno, que é o valor da hora vezes 20%. Então, que é R$ 4,14. Então, aqui a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer o cálculo da hora extra, da folha de pagamento proporcional dessa pessoa. Então vamos lá, ele entrou no dia 15, né? Agosto tem 31 dias, eu quero saber quantos dias eu tenho que pagar para ele, dias trabalhados, proporcionais ao mês, conforme ele entrou. Então, a fórmula é quantidade de dias do mês, 31, menos a data de admissão, dia 15, mais 1. Então, ele tem 17 dias para receber no mês de agosto, proporcional a partir do dia 15 que ele foi admitido. Bom, a gente tem a periculosidade, que é o quê? 30%. 30% sobre a base dos dias trabalhados. Então, não é 30% sobre o valor lá de cima,
é proporcional à remuneração do mês. Então, é 30% sobre o valor dos 17 dias, que a gente vai encontrar R$ 595. A gente tem as horas extras, são horas extras que a gente vai olhar aqui nas informações. Eu tenho 10 a 50, 8 a 100 e 16 de adicional noturno. Então, eu tenho 10, eu tenho 8 e eu tenho 16 de adicional noturno. Vamos calcular. Já entraram os valores automáticos, mas nós iremos calcular. Aqui eu tenho igual a base de cálculo dividido por jornada multiplicado por 1,5 multiplicado pela quantidade. R$ 310. Ou eu tenho a quantidade de horas vezes a hora que eu já encontrei aqui. Ó. A hora é 50%, 10 vezes isso aqui. R$ 310. Então, a gente fala a parte de como é a fórmula, como é a forma de calcular, e a gente dá a forma mais prática. Percebam que, para facilitar o dia a dia, é importante que você tenha o conhecimento desses caminhos para você não gastar tanto tempo fazendo os cálculos. Então, aqui eu tenho 8, eu posso pegar isso aqui, que é 8, multiplicar pelo valor da hora a 100% que eu já tenho aqui. Vai dar o quanto? 320, tá vendo? Agora, eu posso também fazer um processo tradicional, base salarial, divido pela jornada, multiplico por 100% e tenho que multiplicar por 2 e multiplico por 8, que é a quantidade de horas, 330. Então, a gente já deixa isso aqui que é para facilitar a vida da pessoa no dia a dia. Então, achamos aqui o valor da hora 50, da hora 100. Agora a gente vai calcular o DSR sobre a hora extra, que é a base de cálculo. Nós temos aqui, como dado de folha de pagamento, 16 por 2. Então, a gente vem para cá, dividido a soma das duas horas aqui, ó, 100 e 50. Eu somo os dois, divido por 16 e multiplico por 2. Então, eu acho DSR sobre a hora extra. Aqui eu tenho a base do adicional noturno, que é o quê? 16 vezes o valor da hora noturna, que é o quanto? A hora noturna aqui, ó. Lembra? A hora noturna é 20% sobre o valor da hora normal. Então, eu vou colocar a multiplicação. Vamos no tradicional, né? Que é o que está aqui. Olha lá. Tá vendo? Base salarial divido por 220. Achei o valor de quê? De uma hora. Multiplico por 20% e multiplico por 16, que é a quantidade de horas. Ou eu pego isso aqui e multiplico por isso aqui. Ok? Vamos lá. E o DSR aqui, lembra? 16 por 2. Aqui é o valor da base adicional noturno, dividido por 16, multiplico por 2. Agora ele tem dois dependentes de salário família, tá? Então ele tem dois dependentes de salário família. Qual que é o valor do salário família? Embaixo. Para duas pessoas, ele teria R$ 119 se fosse 30 dias. Proporcional a 17 dias, ele tem direito a 67,79. Então, o cálculo do salário família deveria estar aqui com esse valor de 67,79. Por que que não está? Porque a base de remuneração dele é 3.374. Ou seja, é a soma disso aqui tudo. E o próprio salário dele já não dá direito a ele receber. Lembra? A base para recebimento é até 1.754. Por isso, a gente colocou esse caso aqui para você entender que não tem, que ele não teve direito ao salário família. Então, fechamos o valor total de proventos, são aquilo que ele tem direito a receber. Vamos para o desconto. O valor do desconto, nós temos
o cálculo do INSS detalhado, que é o exemplo 2, que é 3.374,07, tá? Esse aqui é a base 3 de INSS, 3.374,07. Então, vem no cálculo do INSS detalhado. Eu vou colocar a faixa 1, que é até 1.320, 7,5%, 99 na tabela progressiva, valor descontado. Então, eu tenho 1.320, 99, 7,5. Na faixa 2, eu tenho 1.251, tá? Essa informação, ela está aqui. Vou até deixar aqui também para ficar fácil o entendimento do formato de exposição. Então, a faixa 2 é o 1.251 e você tem o 112,62 de contribuição. A faixa 3, tá? Ele tem aqui o valor de... Deixa eu zerar isso aqui. Faixa 4 não tem. A faixa 3, vamos lá, tem 1.285 com 354 de 154,28, tá? Que é o 12%. Somando esses três aqui, quanto é que dá? Dá 3.856. Só que a base salarial dele, aqui, ó, é 3.374. Então, você faz assim, ó. Você saber quanto é que tem que ficar na faixa 3, você faz a soma desses três. Então, deu quanto? 3.856,94. E a base total é de 3.354. Então, eu tenho que colocar a diferença aqui. A diferença aqui é igual 3.856,94 menos 334. Ok? Agora, você tem aqui, ó, somatório. Opa, tem fazer uma forma melhor aqui. Tá? Aqui é a base, menos a primeira fase, menos a segunda fase. Espera, gente. Voltar aqui de novo para a base, menos a primeira, menos a segunda. Então, o que sobrou aqui é a base da faixa 3, tá? Ia fazer um formato que ia acabar complicando, mas esse formato aqui a gente vai voltar depois para a planilha, que é a dinâmica, que a gente tenha facilidade na forma. Estou só repassando com vocês como é que funciona no fracionado, no desconto detalhado. Então, para a pessoa entender como é que funciona o detalhado. Mas a gente vai continuar usando daqui para frente a tabela de cálculo dinâmica. Então, você vai pegar a base, achou a base, vai fazer aquela aplicação do exemplo que eu vou fazer já já com vocês. Então, qual foi o valor do desconto? 307,95. Está na folha, o valor de 307,95. Só que no cálculo rápido, o que a gente tem? A gente tem uma base, vou calcular, vou pegar e jogar ele para cá. Vamos aqui, ó, INSS e R cálculo rápido. Então, essa é a base de cálculo. Lembrem? Base de cálculo, você vai se localizar onde que ele está. Está no 12%, ó. Ele está aqui entre 2.571 e 3.856. Então, ele está aqui, 12%. E ele tem uma parcela a deduzir de 96, 93, 87. Isso aqui foi uma métrica que os profissionais da área de folha construíram para facilitar o desconto, para a gente não ter que ficar fazendo aquela tabela do linha a linha, faixa 1, faixa 2, faixa 3, para facilitar a base de cálculo. Então, qual que é a regra? A regra é, pega a base, multiplica pelo percentual da alíquota da faixa. Deu quanto? 404,82. Agora eu pego esse 404,82 e subtraio a parcela a deduzir da faixa, que é o 96. Quanto é que a gente achou? 307
307,95. Qual é o valor do nosso desconto de INSS? 307,95. Foi a mesma que a gente achou no detalhado, 307,95. Veja que aqui a gente tem que ir colocando faixa por faixa. E aí, quando chega na última, você tem que fazer essa subtração para dar o valor total. Os três aqui tem que dar essa soma aqui. E aí ele vai fazendo automaticamente os percentuais. Então, para facilitar a vida de vocês, eu trouxe para cá, para essa tabela, aonde você tem a facilidade de aplicar essa regra, ok? De calcular nesse formato, e você acha muito mais prático, muito mais rápido, e não ter dor de cabeça de ficar fracionando ele. Então, esconde a INSS do cálculo 2, ok. Agora nós vamos para o cálculo do IR. Cálculo do IR, vamos lá, tem uma tabelinha aqui no final, cálculo do IR detalhado. Na folha 1, nós tivemos a base de desconto zerado, nós vamos para a folha 2, que é a base bruta, lembra? Base bruta, vamos aqui para a folha 2. Deixa eu arrastar aqui para cá, para ficar andando para um lado e para o outro toda hora. Então, folha 2. Qual que é a base do IR? Aqui, ó, 3.374,07. Aí a gente vem para cá, base bruta, 3.374,07. Deduções. Deduz INSS, que é o 307,95, que está aqui. 307,95 que a gente achou. Deduz o quê? Deduz o número de dependentes que ele tem. Quantos dependentes que ele tem? Ele tem 2 dependentes. Aqui não é de salário família, aqui é de imposto de renda. E na tabela, cada dependente, na tabela de IR, equivale a 189. Tá vendo? Dependente de IR. Vou ajustar aqui. IRRF. Cada um equivale a 189,59. Então, você vem para cá. 2, 189 vezes 2, 379. Então, traz ele para cá, esse valor vem para cá. Então, a gente deduz a base bruta, 3.374,07 menos 307,95 menos 379,18. Então, a gente acha uma base líquida. Na base líquida, a gente vai para a tabela. A tabela qual que é? 2.686,94. Está aqui, ó. Está nessa faixa aqui, 7,5. Ok? Aí, sendo 7,5%, vamos ajustar aqui os 7,5%. Aí a gente vai pegar isso aqui e vai colocar 7,5%. E a gente vai deduzir a base do 7,5%, que é quanto? 158. Tá? Então, aqui, ó, a faixa da tabela é 7,5%. Então, a gente aplica esse valor da base líquida vezes 7,5%, achou o valor. E agora a gente aplica a dedução da faixa do 7,5%, que a dedução é essa aqui. É igualzinho o INSS a gente fez anterior. A gente multiplica o percentual da faixa e deduz uma parcela do valor que foi encontrado. Então, o valor da parcela da faixa de 7,5 é 158,40. Valor do IR, 43,12. A gente vem para a folha. Valor do IR, 43,12. Assistência médica, valor simbólico de R$ 1, que eu coloquei. Desconto de VT. Aqui a gente tem esse valor de 1.983 vezes 100%, que é o proporcional, não pega sobre o valor salarial. O vale refeição é o valor que a gente pagou a ele, que é 445, deixa eu só confirmar aqui, o valor que a gente pagou, 455. 455 vezes 20%. Então, 455 vezes 20%. O que está calculando aqui? 130, ele pegou a tabela lá do, do outro exercício. Então, aqui, ó, o valor é 455 vezes por 20%. Foi pago para ele, R$ 91. Dia de falta ele não tem atraso, não tem DSR. Então, ele teve de 562,07 de desconto líquido de R$ 2.812. Bom, aqui a gente encerra a folha de pagamento do cálculo 2.
Só que eu trouxe um cálculo 3 aqui, só para fins de valores, para você entender em relação ao INSS, tá bom? Então, nesse 3 a gente não tem parâmetro nenhum. Eu vou eliminar periculosidade, vou eliminar hora extra, vou eliminar tudo aqui. Vou eliminar isso aqui tudo. Vamos pagar, essa pessoa só tem salário bruto, ok? Então, só tem salário bruto. A base do INSS dele vai ser R$ 8.000, de IR também, de FGTS também. Tudo vai ser base de 8.000. Então, a gente vai para o cálculo do IR e do INSS. Agora, como esse salário é um salário muito alto, o que acontece? Quem tem salário acima de 7.507,49, aplica-se o valor fixo do teto, tá? Esse valor aqui não é parcela a deduzir, não. Vou botar para cá para não confundir. Então, acima, desconto teto. Então, você vai observar que ninguém pode ter, ok? Ninguém pode ter um valor de INSS descontado acima de 876,97. Esse é o máximo que o empregado pode sofrer de desconto. Então, ele pode ter um salário de 20 mil, 30 mil, 50 mil, que de INSS ele só vai ser descontado esse valor. Do IR é diferente, ok? Do IR, a gente vem para cá e a gente vai pegar a base de cálculo do IR dele. Quanto é que é a base de cálculo do IR dele? É R$ 8.000. Vamos lá. R$ 8.000. Qual que é o percentual? Acima de 4.000, de 4.664 para frente, ao infinito, é 27,5% com essa parcela deduzida. Então, é 8.000 igual 8.000 vezes 27,5%. E agora, a gente daqui, a gente subtrai o 884. Então, o que a gente tem de desconto de IR para essa pessoa, considerando um salário de R$ 8.000, com dois dependentes. Ah, perdão, que a gente fez uma dedução aqui, fiz um cálculo direto. Vamos lá para não ficar muito confuso. Vamos lá para a tabela do INSS, do IR. Base bruta, 8.000. Dedução, teto máximo. Desconto de dependente, dois dependentes. Então, ele tem uma base líquida de 6.643, tá? 743 é acima de 6.664. Então, aqui a base é 27,5. Então, a gente vem para cá, aplica o 27,5% e a gente vem e deduz o valor da parcela a deduzir, de 8,84. Então, o desconto do IR da folha 3, o valor do IR da folha 3 é igual a 969,60. Então, folha 3, 969,60. Aqui, essa pessoa, ela não tem VT, e aqui um desconto de R baseado no valor que eu coloquei lá, padrão. Então, observem que o cálculo do IR e do INSS, eles sempre vão atender uma tabela, ok? E a aplicação da regra é sempre a mesma. Você identifica a base, vou colocar aqui um lembretezinho para vocês. Número 1, identificar a base de cálculo. Número 2, identificar o percentual na tabela. Ponto 3,
multiplicar a base pelo percentual. 4. Do valor encontrado, reduzir a parcela da faixa. Então, isso aqui é para INSS. Agora eu vou pegar isso aqui e vamos colocar aqui para o IR. Vamos lá. Identificar a base de cálculo. Identificar. Não. Deduzir. Reduzir valor de INSS. Deduzir valor de dependente. Quando houver. Lembrando que tem gente que não tem, tá? Não tem dependente, então não tem essa dedução. Então, identificou a base de cálculo, esse resultado resulta base de RF líquida. DC. Agora sim, identifica percentual na tabela, multiplica pelo percentual do valor encontrado, deduz a parcela. Então, esses são os passos de cada caso, ok? Que você vai fazer a aplicação no dia a dia. Então, depois que começa o processo repetitivo, isso vai entrando, vai ficando fácil. Tá? No início, fica aquela coisa meio confusa. Então, essa planilha nova, eu vou deixar na aula para vocês, tá? E aí vocês vão poder fazer os exercícios, eventualmente, tá? Para que vocês consigam memorizar. Então, gente, folha 3 só para explicar que quem tem um valor superior à base final da tabela, o percentual é fixo de INSS, tá? 87687. O IR, o IR que muda, tá? Então, o IR, ele vai para conforme a tabela e aí vai descontar, o valor desconta até quanto der deu, tá bom? Então, a gente vai encerrar aqui essa aula extra, parte 2, para que vocês consigam fixar ainda mais o processo de encerramento, né, de uma folha com proporcionalidade e cálculos proporcionais àqueles que foram admitidos durante o mês, tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima aula.